Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos alunos que estão acompanhando as nossas videoaulas para o TJ Santa Catarina. Já fizemos a primeira videoaula e agora vamos fazer a segunda videoaula, pegando ali a última prova do TJ aplicada pela Fundação Getúlio Vargas em 2015, a prova para analista, que é a prova lá do nosso curso de resolução de questões, que está lá no site já. A gente resolveu toda a prova, mas eu quero mostrar e comentar algumas coisas interessantes em relação à Fundação Getúlio Vargas. Vou aparecer ali um pouquinho, tá? Depois eu desapareço. Olha só. Em termos de Fundação Getúlio Vargas, é muito importante que saibamos o seguinte: para resolver muitas questões de interpretação, eu tenho de aplicar o meu conhecimento de mundo, mais o conhecimento do texto. E não adianta, é assim que funciona. Eu vou brigar com a banca, não adianta brigar com a Fundação Getúlio Vargas, é assim que vai funcionar. Eu vou ter de aplicar o meu conhecimento de mundo, mais o conhecimento do texto, o texto que está ali, né, para resolver a questão. Senão, se eu ficar só no texto, muitas vezes eu não consigo resolver a questão. Essa é a verdade. Então, muitos alunos dizem: professor, eu não gosto da Fundação Getúlio Vargas, eu não consigo entender a prova da Fundação Getúlio Vargas. É porque muitas bancas, elas não saem do texto, ficam ali no texto. A Fundação Getúlio Vargas sai do texto. Olha só, claro que para resolver essa prova aí na íntegra, né, eu levo 4 horas para resolver claro, a gente resolve explicando detalhe por detalhe. O que eu quero aqui chamar a atenção para isso agora, não é resolver detalhe por detalhe a prova e mostrando para vocês tudo. É mostrar que para resolver questões da Fundação Getúlio Vargas, o conhecimento de mundo é importante. Por exemplo, a questão número 1, ali ó, questão número 1, acompanha comigo, diz o seguinte: em manchete de janeiro de 2015, um jornal esportivo dizia o seguinte: Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo. Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo. Aí vem a pergunta: a manchete traz ambiguidade por causa de um problema de construção. Identificado como? Porque, para começar, muitos já não conseguem enxergar a ambiguidade ali. Conseguem enxergar a ambiguidade? O que é ambiguidade, professor? É quando eu tenho mais de um sentido. Ambiguidade sempre que eu tiver mais de um sentido. Por exemplo, o autor do livro que admiro. Essa frase é ambígua. Eu não sei se eu admiro o autor ou se eu admiro o livro. Tá certo? Então, ambiguidade quando eu tenho mais de um sentido. Então, ali a frase é ambígua. Por quê? Vamos primeiro ao motivo da ambiguidade. Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo. Qual é o normal? Se eu pensar que é Vasco contra Flamengo, o normal é que eles joguem no Rio de Janeiro. Esse é o normal. Meu conhecimento de mundo diz isso. Tá? Mas não, eles jogarão em São Paulo. Eu posso entender que Vasco e Flamengo jogarão em São Paulo um contra o outro, o Vasco enfrentando o Flamengo, ou eu posso entender que o Vasco vai enfrentar um adversário e o Flamengo outro. Vasco vai enfrentar o Palmeiras e o Flamengo o Corinthians. Então, esta é a ambiguidade. Eu não sei se é um contra o outro ou um jogando com outro adversário, o outro com outro adversário. Por isso que a frase é ambígua. Agora, por quê? Emprego de palavras de duplo sentido? Não. Duplo sentido, por exemplo, banco. Banco. Daqui a pouco eu estou com um amigo meu, aí ao banco da praça e ao banco a instituição. E eu falo para ele: vou ao banco e já volto, ou vou ao banco. Vou ao banco e já volto, dá até para entender que é o banco e instituição, né? Mas se eu disser vou ao banco e houver as duas possibilidades, ele pode ficar confuso. Vai ao banco como assim? Então, é uma palavra com duplo sentido, que não é o caso. Mau uso da coordenação. Como assim? Vasco e Flamengo são elementos que estão coordenados entre si, por meio da conjunção aditiva aí. Eu não poderia coordená-los ali. Se eu coordená-los ali, eu tenho de esclarecer depois. Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo um contra o outro. Se eu deixar assim, a frase fica ambígua por razão da coordenação. Ali eu não poderia coordená-los.
É letra B a resposta. Ai, professor, tá brincando? Não. Depois, vamos ver o resto. Ó. Indistinção entre agente e paciente. A indistinção é, por exemplo, penteavam-se as meninas. Essa frase. Penteavam-se as meninas. Eu não sei se as meninas estão praticando a ação verbal de pentear-se, né? Elas mesmas se penteavam, ou alguém está as penteando. Ou até cada uma penteava a si. Então aí eu não sei quem é o agente, que é o paciente. Duplicidade de referências possíveis. Não, duplicidade de referências se dá com pronomes. Por exemplo, João e Carlos estavam estudando para um determinado concurso. Daí o João diz assim, João disse a Carlos que ele passou. João disse a Carlos que ele passou. Eu não sei se ele é o João ou se ele é o Carlos. Então aí eu tenho uma duplicidade de referências possíveis. A referência do ele é o João ou é o Carlos? Omissão indevida de termos, ali nós não temos omissão de termos. Então realmente é letra B. Agora, eu tenho mais uma aqui, ó. Tenho mais uma, que é a questão número 4. A questão número 4 é uma questão, eu vou sair um pouquinho aqui para dar o espaço, fica melhor para vocês. É uma questão que envolve o quê? Envolve conhecimento de mundo. Por quê? Observe a charge 1 abaixo, publicada por ocasião dos atos terroristas em Paris, em janeiro de 2015. A afirmativa inadequada sobre a imagem é. Então, o que nós temos ali? Ó? Nós temos um avião indo de encontro a dois lápis. Tá? Temos um avião indo de encontro. Isso aí vai fazer uma referência. Então, eu só vou conseguir resolver essa questão aplicando o meu conhecimento de mundo. Por quê? Eu quero a inadequada. Letra A. Há uma referência clara aos ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos há algum tempo. Lembra que em 2001 houve o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Então, aqueles dois lápis estão representando as Torres Gêmeas também. Claro que aí nós veremos também que o ataque lá na França foi o ataque contra os chargistas. Então, esses lápis estão representando ao mesmo tempo os chargistas. Ok? Do Charlie Hebdo. Concordamos? Então, também as Torres Gêmeas. Então, a letra A está correta. As imagens dos lápis indicam metonimicamente a profissão de algumas das vítimas. Sim, chargistas. Então, o lápis remete a chargistas. Letra C. A presença do avião indica a rapidez da comunicação com apoio da tecnologia nos dias de hoje. Essa não tem absolutamente nada a ver. Essa aí não faz referência aos ataques terroristas. Nota que a imagem está fazendo referência a ataque terrorista. A letra C não faz menção a isso. Não cita isso. Então, a inadequada com certeza é Canadá. Mas eu só vou resolvê-la, como eu disse antes, vou desaparecer de novo, tendo meu conhecimento de mundo. Depois, a imagem mostra um ataque a valores culturais aqui representados pela arte do desenho. Sim, a arte do desenho tem determinados valores culturais expressos por meio do desenho de forma crítica, e ali está havendo um ataque a isso. Depois, a imagem representa uma situação temporal anterior aos atentados e às mortes. Sim, porque o avião está indo de encontro, ele ainda não chegou. Porque na próxima questão, que é a questão número 5, o avião já está ali, ó, já se chocou. E a mesma coisa, na questão número 5, eu só vou resolvê-la com o meu conhecimento de mundo também. Observe ali, ó, observe agora a charge 2 a seguir, comparando-se essa imagem com a da charge 1. Olha só, aqui eu posso ficar aparecendo porque está no outro lado, tá? Então vamos lá, olha só. Agora eu tenho aqui uma bala, eu tenho aqui os lápis, eu tenho aqui um pegando fogo, ou seja, houve o choque do avião
com o lápis, né? Representando também as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E aqui ao fundo eu tenho a Torre Eiffel, ok? Representando que eu estou em Paris. Então a pergunta é, observe agora a charge 2 a seguir, comparando-se essa imagem com a da charge 1. A afirmativa adequada é: a bala à esquerda, está aqui a bala, à esquerda, tem por alvo a Torre Eiffel. Não, tem por alvo o lápis. A Torre Eiffel está bem lá no fundo. A imagem da Torre Eiffel transfere a França para os Estados Unidos. Aí está o contrário. Lá no fundo eu tenho a imagem da Torre Eiffel simbolizando que eu estou na França. Aqueles dois lápis estão transferindo a imagem dos Estados Unidos, das torres, para a França. Então é o contrário. Tá? Lembrando sempre que a charge ela vai remeter a um assunto atual. O assunto atual ali era a morte dos chargistas, entre outras pessoas que também morreram, é claro, tá? E aí relembrou e retomou o atentado terrorista de 2001. Então ali a imagem, letra B, a imagem da Torre Eiffel transfere a França para os Estados Unidos? Não. A imagem dos lápis transfere os Estados Unidos para a França, porque a coisa está se repetindo. O que aconteceu lá no passado nos Estados Unidos está acontecendo agora na França. Claro, nós estamos em 2018, mas a prova foi realizada em 2015. Depois, letra C. Os lápis aqui representam as indústrias modernas. Absolutamente nada a ver. Isso aí é aquela maluca, essa aí eu risco, com certeza. Dinamarca. A Torre Eiffel situa os atentados na cidade de Paris. Exatamente isso. Isso aí que queria mostrar, né? Os atentados que aconteceram nos Estados Unidos estão acontecendo agora em Paris. Qual é o símbolo máximo da França? A Torre Eiffel. Ah, não é? Então é Dinamarca, com certeza. Depois, as folhas de papel no meio da fumaça mostram a relatividade da arte. Em nenhum momento se diz que a arte é relativa. Tá? Então ali não posso afirmar isso aí. E assim nós faremos. Não adianta, pessoal. Assim é a Fundação Getúlio Vargas em muitas questões. Cobra o teu conhecimento de mundo, eu aplico aquilo que eu sei na questão. Alguns ficam furiosos, mas é assim a banca. A número 6 também, ó, eu vou ter de aplicar o meu conhecimento de mundo para saber qual é a alternativa correta. Então eles fazem isso. Até a número 6 vai além, até ó, a letra A, representação remete a uma fábula, uma famosa fábula de que participam o lobo e a ovelha. E é verdade, agora eu teria que ter o conhecimento dessa famosa fábula. Não necessariamente, porque a inadequada da número 6 é muito na cara que é inadequada. Então, não necessariamente, né? Às vezes eles fazem esse jogo aí. Mas é assim, não adianta. Então, essa aula aqui, eu queria mostrar para vocês uma das características da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aí nós corrigimos toda essa prova aí, né? Mas ali eu tenho a característica que é aplicar o meu conhecimento de mundo para resolver questões da Fundação Getúlio Vargas. Tá certo, pessoal? Lembrando sempre para vocês ali, que nós já estamos com o nosso curso ali completo de português para a FGV. Né? Nós já começamos a gravar, já está ali o TJ Santa Catarina, o curso teórico, tá? E o curso de questões também já está. Já começamos a gravar, já temos as primeiras aulas disponíveis lá. Tá certo, pessoal? Beijo no coração de vocês, lembrando que são 10 aulas que gravaremos aqui, comentando pontos muito importantes da Fundação Getúlio Vargas. Faço um convite a vocês também, que vocês nos sigam no Instagram, porque lá no Instagram vou começar a colocar fotos do quadro, será o português em fotos, né? Então, eu faço um convite. Segue lá, haverá foto do conteúdo da matéria que semanalmente nós vamos disponibilizar no nosso Instagram, tá bom? E aí também segue o Facebook, né, com informações em relação a concursos, segue o nosso canal aí com sempre aulas de todas as bancas focadas nas bancas de concurso, tá certo, pessoal? Beijão no coração de vocês, bom dia, boa noite, boa tarde e vamos continuar firmes nos estudos.